Bom dia, pessoal. Dando continuidade sobre manejo integrado de pragas das olerícolas. Hoje falaremos sobre broca das cucurbitáceas. Na aula anterior a gente falou sobre pulgão, ataque de pulgão nas cucurbitáceas. Agora vamos falar sobre brocas, um dos principais problemas dessas culturas. Broca já fala tudo, ela entra no fruto, ela pode entrar em ramos. Então, broca quer dizer que ela faz galeria, seja no fruto, seja em ramos, seja em folha. Então, nesse caso aqui nós temos dessa broca, são duas brocas que têm essa importância, principalmente para a gente aqui. A primeira delas é a Diaphania nitidalis, tá? Isso é o que? Isso é uma mariposa, Tá aqui a foto. É uma mariposa que tem essa característica, tanto no primeiro quanto no segundo par de asa, coloração branca na parte central e as bordas escuras. E outra característica é esse tufo de pelo no final do abdômen, É tipo como se fosse pelos mesmo no final do abdômen. Vamos lá. Então aqui a foto, a gente ampliando um pouco mais para a gente ter uma ideia. Então quando vocês verificarem na cultura uma mariposa com essas características, já comece a ficar atento, porque vai começar a ter problemas. Em frutos ainda pequenos, se a cultura ainda não estiver produzindo fruto, ela vai estar causando problema no ponteiro. Você tem que ficar atento para controlar, porque senão atrasa o desenvolvimento das plantas, quebra a dominância apical, um monte de problemas, Então você tem que ter todo o cuidado. Aqui mostrando uma lagartinha, ela tem essa característica, tem um tom, meio esverdeado, com pontuações escuras, geralmente em torno de 4 pontuações em cada segmento do corpo. Então ela é meio esverdeada, cheia de pontinhos pretos. A gente vai ver que a outra é um pouco diferente disso. A bioecologia, o que é? É uma mariposa, portanto possui hábito noturno. Então, indivíduo de hábito noturno, por ser uma mariposa, Então, a mariposa tem hábito noturno. Então, ela sai à noite para acasalamento, buscar novos hospedeiros. Então, ela tem essa característica de hábito noturno. Se você encontrar ela durante o dia, ela está em repouso. Ela está pousada em algum lugar, está escondida. Mede de 1 a 2 milímetros de comprimento, então é muito pequena, 1 a 2 milímetros. Vive sob as folhas e brotos novos. Então, sob as folhas e brotos novos. As lagartas podem chegar a 20 milímetros aproximadamente. Então, aqui mostrando de novo a foto, que a gente já viu. Então, quando você abrir um fruto e verificar essa lagarta, pode ter certeza que é a broca, E fora do fruto, é possível ver? Principalmente quando a planta está somente em estágio vegetativo, ou você verificar nos ponteiros, Os ponteiros, às vezes, tem a presença delas, folhinhas novas começam a secar, de ponteiro. Às vezes, começa a lançar flor. Então você vai ver já um frutinho pequenininho e esse frutinho começa a amarelar. Claro que nem sempre o amarelecimento desse frutinho, que ainda depende da polinização para continuar o desenvolvimento, é devido ao ataque da broca, pode ser devido à falta de polinização e ele amarelar e cair. Mas para se certificar, você precisa abrir esse frutinho para saber se tem broca no seu interior ou não. São de coloração esverdeada ou amarela esverdeada, a lagarta com aquelas pontuações escuras. As larvas não completam, larva ou lagarta, tá? Deveria ter colocado aqui lagarta também, mas tem locais que são chamados de larvas, Mas é comumente chamado de lagarta. As larvas ou lagartas não completam o ciclo nas hastes e botões florais. Então elas não completam o ciclo ali, elas têm preferência pelos frutos.
não completa um ciclo nas hastes e botões florais. Atinge crescimento máximo em um período de 10 a 15 dias. As lagartas levam de 10 a 15 dias, isso dependendo da temperatura. Então, para nossas condições aqui de temperatura ideal, haja vista que é uma temperatura ideal para o desenvolvimento de insetos em torno de 25 graus, essa é a temperatura ideal, 25 graus. Só que aí você tem variações. E aqui pra gente, pessoal, a temperatura em média, a média diária gira em torno disso. Então você conta a temperatura noturna, a temperatura diurna, vai dar em torno disso, em torno de 25. Tá? Mais ou menos 2, que é a faixa ideal. Então 27, 23, isso temperatura ideal. Então provavelmente essas lagartas nas nossas condições completarão o desenvolvimento em torno de 10 dias, tá? Aproximadamente. Atinge preferencialmente a abóbora menina e a abobrinha italiana, concentrando seus ataques nos frutos. As meninas são a abobrinha menina brasileira, espero que todo mundo já conheça, tá? E a abobrinha menina brasileira, você tem ela de duas formas, de rama e de moita. Então, se ainda não viram, com certeza verão na disciplina de olericultura. Então, essas características. Já a abobrinha italiana não é questão de rama, e ela tem uma certa diferença, tá? Então, nós temos a abobrinha menina, tanto de rama quanto de moita, a abobrinha italiana, como preferenciais para o ataque dessa broca, da broca dos frutos. Então, se você for trabalhar com essas variedades, você tem que ter um cuidado muito grande. Isso não quer dizer, pessoal, que não ataque outros. É igual aquela história de fila em mercado, né, que está lá, ou no banco, que está lá escrito preferencial. Aí você está no caixa, não tem ninguém, você vai naquele caixa e de repente chega uma pessoa de idade, mas você já está fazendo alguma operação. Alguém pode chegar, muitas vezes isso acontece, e pode chamar você de mal educado, essas coisas, porque você está na fila. Mas você não está sendo mal educada. A placa está dizendo preferencial, não exclusiva. Ou seja, é preferencial, por exemplo, se no momento que você vai para ir para o caixa, chegar uma pessoa de idade, você tem que ceder o lugar, ela é preferencial. Mas se você começou a fazer um procedimento e não tinha ninguém, e a pessoa chegou depois, você tem que concluir a sua operação, né? Porque é preferencial, não é exclusiva. Então aqui preferencial menina e abobrinha italiana. Isso não quer dizer que não ataque os outros, mas se o inseto tiver opção, ou seja, tiver abóbora italiana, menina brasileira, moranga, o cambotian, isso significa o quê? Que ela vai preferir essas daqui. Então é preferencial quando eu tenho à disposição outros materiais, mas elas preferem essas daqui, certo? Então, deposita os ovos nas folhas novas, geralmente folha de ponteiro, botões florais, ou seja, quando a flor ainda não abriu, e frutos novos. Provoca a queda de botões florais, já que vai danificar as estruturas reprodutivas. Se destrói as estruturas reprodutivas ou causa qualquer dano no botão floral, esse botão floral vai ser abortado. Isso é normal, a planta identifica que aquele botão floral ele não produzirá um fruto adequado para produzir semente, então aumenta a concentração do ácido abscísico no pedúnculo desse botão floral e ele vai cair, ou seja, corta a passagem de nutrientes para ele. Inicialmente não se observa danos externos em frutos maiores. Por quê? Por que a gente pega um fruto às vezes grande, e não observa sintoma nenhum? Mas quando você abre, a lagarta está lá dentro.
que isso significa? Que quando o fruto está muito pequeno ainda, ele está pequenininho, e a gente sabe que o desenvolvimento de um fruto, de abobrinha menina brasileira e de um pepino, por exemplo, é muito rápido, e a abobrinha italiana também, é muito rápido, 3, 4 dias já deu ponto de colheita. Então isso significa o quê? Que quando a lagartinha coloca o ovo, e esse ovo eclode, a lagartinha entra no fruto, o fruto está muito novo. Então ele cicatriza, a lagartinha é muito pequena, o orifício de entrada é muito pequeno, cicatriza. Cicatrizou, você não percebe que tem algo ali dentro, mas quando a lagarta completa o desenvolvimento e sai do fruto, aí é que você percebe o problema que dá. Qual é a situação? É que muitas vezes o fruto precisa estar grande. Para quê? Para que isso aconteça, você verificar. Então você vai olhar no mercado e não tem orifício nenhum, você compra o fruto. E aí quando você chega em casa que corta, é que você percebe que tem uma lagarta lá dentro. Por quê? Porque leva um tempo, a gente viu que aproximadamente uns 10 dias para a lagarta, aproximadamente, pode ser um pouco mais, completar o desenvolvimento. No entanto, pessoal, o fruto atinge um ponto de colheita e a gente colhe a cada 4 dias, isso não quer dizer que o fruto levou isso. Então o fruto vai levar praticamente o mesmo tempo, ou menos, para completar o desenvolvimento, ou ponto de colheita, às vezes antes da lagarta completar o desenvolvimento. Quando ela completa o desenvolvimento, ela tem que sair do fruto para pulpar, ela pulpa no solo. Então por isso que às vezes você não vê nenhum orifício, mas quando você abre, você vê o problema. Isso é comum, pessoal, lá na solanáceas, mais especificamente em berinjela. É comum você cortar uma berinjela e encontrar uma lagarta ali dentro. Só que não tem nenhum orifício de entrada. Você olha, a berinjela está bonitinha. Quando você corta, você tem a surpresa. Então, isso acontece, ou seja, ela entra muito pequena, cicatriza o fruto e só você vai verificar um orifício externo quando a lagarta completou o desenvolvimento, que muitas vezes não acontece. E aí você termina cortando um fruto que tem uma lagarta, encontra ali. Fica impróprio para consumo? Não, tira aquela região ali onde tem um orifício, joga fora, o resto você pode consumir. Quais são os sintomas? Olha lá, brotos ou artes secos, ou pode ser as duas, né? Tá aqui, brotos e ou artes secas, inclusive as folhas de ponteiro. Você olha lá, o ponteirinho está seco. Pô, mas se eu estou irrigando, ou se está chovendo, eu estou adubando, está tudo bonitinho e as folhinhas de ponteiro estão secas, pode verificar que tem lagarta ali presente. Muitas vezes tem fiozinho de seda. As gemas também podem ser atacadas, tanto na axila das folhas quanto a gema de ponteiro, próximo do ponteiro. Isso com sinais de alimentação das larvas e frutos também bloqueados. Você pode verificar isso. Então, o sintoma, pessoal, dentro de um fruto é mais comum quando o fruto está bem no início do desenvolvimento. Quando o fruto é maior, você não verifica tanto o sintoma, mas quando ataca o frutinho ainda muito pequeno, é comum esse fruto cair. Os danos, bloqueio os brotos novos, entrar no ponteiro, as artes e frutos em desenvolvimento e com menor frequência os botões florais. Então, é mais comum quando a flor abre, quando tem os frutos ainda pequenos, ou fruto já um pouco mais desenvolvido, mas os botões florais não é muito comum elas atacarem. Por quê? Você imagina, um botão floral, se a lagarta ataca, ele cai, ele apodrece. Então, muitas vezes, o que acontece? A lagartinha, ela vai ter problema. Então, é melhor atacar um fruto, porque ela pode completar o desenvolvimento dentro do fruto, do que atacar um botão floral e ele apodrecer depois.
Qual que é o manejo dessa praga? Primeiro, eliminar hospedeiros alternativos da broca 2 a 3 semanas antes da semeadura. Então verifique algumas culturas em volta. Eu estou cultivando melancia. Tá, se eu estou cultivando melancia, se nascer abóbora, pepino, se eu tiver bucha, se tiver chuchu em volta, eu vou ter hospedeiros intermediários. Então, se eu estou cultivando abóbora, eu vou cultivar só abóbora. Se eu vou cultivar se nascer melancia ou outra, eu tenho que eliminar, ou eu tenho que controlar as pragas nessas culturas. Se eu controlar só na minha cultura e deixar as outras que estão em volta sem controlar as pragas, servem de fontes, né, de disseminação para a minha cultura. Então, eu não posso deixar isso acontecer. Então, 2 a 3 semanas, por quê? Para diminuir, ou vamos dizer assim, aumentar o tempo até essa praga chegar na minha cultura. Então, quanto mais tempo demorar para ela chegar na minha cultura, menos aplicações eu faço para controlar. Eu posso também, pessoal, utilizar plantas armadilhas. Ou seja, eu estou trabalhando com melancia, abóbora, mas uma abóbora cambotiã, uma moranga, e eu quero utilizar uma planta armadilha, ou seja, cultivar em volta da minha cultura algumas plantas que sejam mais atrativos do que a que eu estou cultivando. Então eu posso trabalhar com menina brasileira, com abobrinha italiana, que é mais atrativa do que essa cultura. Então eu planto em volta antes de fazer o plantio da minha área principal. Então eu começo a controlar antes. Eu atraio o inseto para a minha cultura armadilha antes e faço o controle. Eu vou fazer uma redução populacional. E assim eu diminuo o número de aplicações na minha área principal. O que acontece muitas vezes? É que nessa cultivo de plantas armadilhas, ou seja, o controle feito aqui, faz com que a quantidade de aplicações que eu faço seja grande. E aí muitas vezes se torna inviável utilizar os frutos dessa cultura armadilha para consumo. Então, às vezes eu tenho que jogar fora, porque a quantidade de veneno que tem aqui pode ser grande. E aí eu não vou respeitar o período residual. Tá? Então vou estar aplicando praticamente semanalmente, é quase uma aplicação por calendário, ou seja, de acordo com o intervalo de aplicação recomendado pelo fabricante do produto, para que as pragas não cheguem no meu cultivo principal. Então, espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, pessoal, anote a dúvida para a gente tirar na nossa aula de dúvida. Evitar a semeadura escalonada, de forma que os cultivos velhos não sejam fonte de infestação. Aí você pode dizer assim, professor, mas eu só trabalho com abobrinha, pepino. Como eu vou fazer se eu não escalonar? Então, terminou meu cultivo, eu tenho que esperar, mas eu tenho que estar entregando toda semana. Toda semana eu tenho que estar entregando no mercado. O que eu faço? Então isso aqui não é recomendável. Se eu fizer escalonado, eu tenho que fazer um bom manejo, um bom controle para não aumentar a população. Ou eu trabalhar um novo cultivo distante do meu cultivo antigo. Uma boa distância. O que acontece muitas vezes, pessoal? Quem trabalha, por exemplo, com pepino, abobrinha, trabalha em áreas pequenas, são produtores de áreas pequenas, 1 hectare, 2 hectares ou até um pouco mais, mas são áreas pequenas, às vezes não dá para o agricultor se afastar muito, ou afastar muito um cultivo do outro. Então ele tem que fazer um bom manejo dessa praga para evitar que um cultivo mais velho infeste um cultivo mais novo e torne o cultivo inviável antes mesmo dele começar a produzir. Tá? Então muito cuidado. Boa preparação do solo ajuda a reduzir a quantidade de pulpas no solo. Então, a partir do momento em que eu faço um bom preparo desse solo, e a gente sabe que para a maioria desses cultivos eu não trabalho com sistema de plantio direto, eu trabalho com sistema convencional, ou seja, toda vez que eu terminei, eu incorporo os resíduos no solo para ele decompor, tá? Depois eu faço um preparo os canteiros quando é necessário, um camalhão
quando é necessário, para fazer um novo cultivo. Então, geralmente é cultivo em cima de cultivo, que eu posso fazer uma rotação de culturas, né? Se eu tenho culturas diferentes para cultivar ali, tá? Mas o bom preparo do solo ajuda porque eu exponho essas pulpas ao sol ou jogo elas numa profundidade muito maior e elas terminam sendo eliminadas. Ao terminar a colheita, queimar ou incorporar os restos culturais. O bom seria, pessoal, se eu tivesse, por exemplo, um triturador. Então eu pegaria esses restos, enfiaria num triturador, sairia pedaços muito pequenos que apodreceriam muito rápido. Isso seria o ideal, porque eu utilizaria isso como um material orgânico. Queimar, eu estou jogando resíduo orgânico fora. Tá? Não é muito viável hoje com questão do meio ambiente, queimadas, esse negócio, você teria que estar pedindo autorização para queimar. Ou você correria risco de tomar uma multa. Então, o certo seria incorporar os restos culturais, de preferência após eu triturar eles para ele decompor mais rápido. Colher e destruir os primeiros frutos brocados, isso é importante. Começou a aparecer frutos brocados, eu tenho que destruir. Tá? Pode usar um triturador da mesma forma, ou eu posso cavar uma vala, jogar ele dentro de uma vala e enterrar, ou simplesmente colocar uma tela por cima, uma tela que faça com que a broca adulta não consiga sair. Mas os inimigos naturais que possam atacar essa broca dentro dessa vala consigam fazer isso. Tá? Geralmente o pessoal enterra, né? E outras partes tenras atacadas, e logo após realizar a aplicação de inseticida na lavoura. Colher e destruir primeiros frutos brocados, cortar os brotos e outras partes tenras que estejam também atacadas. E em seguida você fazer uma aplicação de inseticida na lavoura, para eliminar a possibilidade de adulto e também de algumas lagartas que estejam expostas. Eu posso também utilizar controle físico. Tá? Onde eu trabalho com a horta e eu tenho energia nesse local. Eu posso utilizar armadilha luminosa. Na internet tem várias orientações de como preparar uma armadilha, croquis e tudo mais, como preparar uma armadilha luminosa. E aí eu coloco no local essas armadilhas. Eu vou coletar o que em armadilha luminosa? Um indivíduo que voa e que seja atraído pela luz, que no caso é a mariposa. Então, eu vou atrair, vou capturar essas mariposas, vou reduzir o número de adultos, consequentemente vou reduzir o número de ovos e de lagartas nas plantas. Então aqui só para mostrar uma armadilha luminosa, não precisa ser desse jeito, tem receita. Se for local que tem energia, beleza. Se for local que não tem, pode usar bateria, mas aí se torna caro. Então não se torna muito viável. Então se você tiver energia, beleza. Você pode usar essa armadilha, deixa ligado à noite e você vai reduzir o número de indivíduos adultos na área. Controle biológico, né? Controle biológico através de parasitóides. Existem parasitóides que parasitam tanto os ovos quanto as lagartas. Lembra que eu falei da história da vala? Muitas vezes a lagartinha que está lá, ela pode ser predada. Então você, predado ou parasitado, principalmente parasitado, você tem que dar oportunidade para o parasitóide entrar nessa vala, colocar seus ovos nas lagartas e depois sair. E os parasitóides que sairão do parasitismo dessa lagarta, eles possam sair sem problema não. Por isso tem que ter uma tela que não permita a saída das lagartas e de adultos, mariposas adultas, mas permita a saída dos inimigos naturais. Tá? Plantas desenvolvidas, ó. Isso aqui, monitoramento. Avaliar 2 folhas maduras, 2 folhas medianas, 2 folhas dos brotos, 2 flores, 2 frutos por planta. Isso aqui é uma medida de avaliativa, ou seja, monitoramento. Isso em plantas desenvolvidas. Nível de controle 1. Tá? Eu faço essa avaliação.
Qual que é o nível de controle? O 1 é 3 larvas por 50 plantas. Então, quando eu tenho em média 3 larvas por 50 plantas, até o início do florescimento. Avalie lá 50 plantas. Dessas 50 plantas, eu encontrei em média 3 larvas, eu tenho que entrar com medida de controle antes do florescimento. E no nível 2, que é após o início do florescimento, você encontrar 2 larvas por 100 brotos. Tá? 2 larvas por 100 brotos. Ou fruto após o início do florescimento. Por quê? Porque após o início do florescimento ele tem preferência por região de ponteiro e as flores que vão saindo dessa região de ponteiro. Então, 100 brotos eu tenho que ter 2 larvas. Antes do florescimento, 3 larvas por 50. Tá? Então, esses são os níveis de controle. Encontrei isso, eu tenho que entrar com medidas de controle. E controles químicos e biológicos são difíceis de ser realizados. Por quê? Porque uma vez a broca dentro do fruto, dentro do botão floral, dentro de uma flor, é difícil de ser controlado. Então, muitas vezes eu pulverizo sem ver o problema, mas eu pulverizo em área total. Então, pulverizei em área total, eu tenho a possibilidade de pegar aqueles indivíduos adultos e aqueles indivíduos que ainda não entraram no fruto. Essa é a possibilidade. Então, às vezes, uma aplicação só não resolve. Então, pessoal, o controle biológico eu faço com o quê? Eu tenho um Bacillus thuringiensis, por exemplo, que serve para... é uma bactéria, né? Então, ela pega qualquer espécie de lagarta, você pode aplicar. É totalmente eficiente? Não, porque o indivíduo que está dentro do fruto não vai ser atingido. Controle químico é a mesma coisa. Tá? Geralmente o pessoal trabalha com piretroides, produto de contato, né? Para fazer o controle. Por que termina fazendo isso? Porque após o florescimento, principalmente, o residual de um piretroide, de um decis, por exemplo, é de 3 dias. Então, o meu intervalo de colheita também é muito pequeno, é de 3 a 4 dias. Então, eu tenho que pegar, por exemplo, esperar 4 dias, uns 3 dias, e colher no 4º dia, para dar tempo de eliminar esse resíduo dos frutos. Então, eu tenho que respeitar muito bem isso. Tá, outra broca de importância, a gente viu que elas pertencem ao mesmo gênero, Diaphania. A outra era Nitidalis, essa aqui é a Diaphania alinata, também é uma broca. E a gente vê que a característica é praticamente a mesma. Essa aqui tem um tom um pouco mais escuro, isso aqui, ó, nessa região. E esse aqui um pouquinho mais claro, mas as características são as mesmas. A lagarta aqui tem uma característica bem diferente. Se você olhar, aqui está o adulto e aqui é a lagarta. Então a lagarta ela tem uma característica bem diferente. A outra era cheia de pontinhos pretos. Essa aqui ela possui 2 listas no sentido longitudinal e na região dorsal, tá? Em cima é diferente, né? Essa aqui é um verdinho bem meio transparente, enquanto que a outra ela tem uma coloração verde amarelada com pontos pretos. E outra característica, essa aqui costuma fazer peia, que não é muito comum na outra, mas é bem comum nessa aqui. Então, quais são as plantas hospedeiras? Olha lá, melão, abóbora, pepino e chuchu. Então, a abóbora, você tem uma infinidade de variedades, melão também, pepino também, e tem o chuchu. A chuchu não é comum as pessoas cultivarem, mas se pegar essa aqui, ó, abobrinha e pepino é mais comum na nossa região. O melão não é tão comum, mas a abobrinha e pepino é. Ou são. É uma mariposa, portanto possui hábito noturno, semelhante ao anterior. Não muda muita coisa. O adulto mede aproximadamente 31 milímetros, ou seja, é maior que a Diaphania nitidalis. Ela tem 31 milímetros de envergadura. Em pepino, a infestação antes do início da produção de frutos causa desfolhamento total. Ou seja,
essa espécie, quando a planta está em estágio somente vegetativo, ela pode ter um intenso ataque nas folhas, comer as folhas. Mas você vai ver fio de seda ali também. A outra tem preferência pelo ponteiro, essa aqui pode atacar a planta toda. Ela tem preferência por pepino rasteiro e moranga. Pepino rasteiro. Tá? Hoje, se eu vou trabalhar com produção de pepino, e o pepino rasteiro, geralmente o pessoal trabalha o pepino caipira. E tem outros pepinos que se assemelham ao caipira, que também o pessoal está trabalhando ele de forma de produção rasteira. Por quê? Dá menos trabalho, pelo menos em termos de semeadura, de não ter que montar uma estrutura. Agora, em termos de controle de pragas e doenças, torna um pouco mais difícil. Principalmente as brocas, porque a massa foliar fica tão grande que cria principalmente um tipo de efeito guarda-chuva. Se eu entro com um produto de contato, não vai atingir a região que eu quero, muitas vezes, que é a região, então, as flores, os botões florais. Quando eu aplico um sistêmico, tudo bem, pode funcionar. Tá, mas eu estou jogando dinheiro fora, o intervalo, o período residual é mais longo, então é meio complicado. Tá? Mas a moranga, eu não vou plantar ela tutorada. O pepino até daria, mas ele já é indicado para ser um pepino rasteiro, não tutorado. Sintomas, brotos e ou artes secos, também igual ao outro, pode ocorrer, inclusive folhas. Gemas com sinais de alimentação das larvas ou lagartas, né? E frutos broqueados, sintoma semelhante ao outro. Só que você, olhando na lagarta, você vai perceber a diferença. Quais são os danos? Frequentemente atacam folhas e bloqueiam frutos, raramente as hastes. Tá? Então tem preferência pelas folhas e pelos frutos. Qual que é o manejo dessa praga? O manejo utilizado é o mesmo empregado para a broca. Diaphania nitidalis, a que a gente falou anteriormente. Então, o manejo é o mesmo. Você fez o manejo para uma, você fez para outra também. Então, não tem diferença. O controle químico. A amostragem idem anterior. Então, a amostragem é idêntica. Nível de controle. 25 lagartas para cada 50 plantas. Você vê que a tolerância aqui, ela é maior. Da outra era o quê? Quantas larvas? Estou enganado? 3. Deixa eu dar uma olhada com uma conferência. Só um minuto. Isso mesmo, pessoal. Na Diaphania nitidalis, são 3 larvas para cada 50 plantas. No caso da Hyalinata, 25 para cada 50 plantas. Então, a tolerância é maior. Ou seja, o dano é mais severo da Diaphania nitidalis que da Diaphania hyalinata. O controle é muito mais simples também. Controlados mais facilmente, já que prefere alimentar-se das folhas. Então, é o que eu tinha comentado. O controle é realizado mais facilmente, porque elas se alimentando mais nas folhas, elas ficam mais expostas à aplicação que você vai fazer. Então, por isso, uma tolerância um pouco maior. Bem, pessoal, esse vídeo era só isso, sobre as brocas. Na próxima aula, a gente vai falar de outras pragas das cucurbitáceas que são de importância econômica. Obrigado e até o próximo.